Imagine um material tão diferente que não se comporta como o gelo comum. Ele não derrete em líquido, mas desaparece em forma de gás. É capaz de criar uma névoa densa e misteriosa em shows, de congelar instantaneamente alimentos e até conservar vacinas por dias em condições perfeitas. Estamos falando do gelo seco, um produto fascinante da ciência e da indústria, que atinge temperaturas impressionantes de 78,5 graus negativos. Muito mais do que uma curiosidade, o gelo seco é uma peça-chave em inúmeros setores, e seu processo de fabricação combina física, química e tecnologia de ponta. Ao contrário do gelo que conhecemos feito de água congelada, o gelo seco não passa pelo estado líquido quando aquece. Ele sofre um fenômeno chamado sublimação, ou seja, muda diretamente do estado sólido para o gasoso. Essa característica única o torna extremamente valioso, seja para conservar alimentos em longas viagens, seja para criar efeitos visuais espetaculares no cinema e no entretenimento. Sua história começa em 1835, quando o inventor francês Charles Terrier observou que, ao liberar dióxido de carbono líquido de um recipiente, formava-se uma substância branca e fria que desaparecia sem deixar rastros de água. Era o primeiro registro do gelo seco, ainda visto como uma curiosidade científica, mas que décadas depois se tornaria essencial em escala global. A matéria-prima desse gelo especial é o dióxido de carbono, o mesmo gás presente naturalmente na atmosfera e também gerado em diversos processos industriais. Em vez de ser liberado no ar, esse CO2 pode ser capturado e reaproveitado. Destilarias, fábricas de amônia, refinarias, usinas de etanol e até siderúrgicas são algumas das principais fontes. Depois de coletado, o gás passa por etapas de purificação que eliminam impurezas como dióxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio e partículas sólidas. Em seguida, ele é comprimido sob alta pressão, resfriado e transformado em líquido em tanques criogênicos de isolamento térmico avançado. Mas é no momento em que esse líquido é liberado para câmaras de expansão que acontece a mágica. A pressão cai bruscamente e parte do CO2 evapora, resfriando o restante até que ele se solidifique em forma de uma neve branca finíssima. Essa neve é compactada em prensas hidráulicas, formando blocos, pellets ou lascas, cada formato com finalidades específicas. Os blocos, pesando dezenas de quilos, são usados no transporte de grandes cargas congeladas. Os pellets, pequenos cilindros de 3 a 16 milímetros, são perfeitos para limpeza criogênica e conservação de alimentos embalados. Já as lascas finas se tornaram populares em bares e eventos, tanto para resfriar bebidas quanto para criar efeitos visuais impressionantes. No entanto, armazenar gelo seco requer cuidado. Como ele sublima constantemente, não pode ser colocado em recipientes herméticos, já que isso poderia causar explosões. Por isso, ele é guardado em caixas térmicas ventiladas, geralmente feitas de poliuretano expandido, que reduzem a perda diária, que varia de 5 a 10% de sua massa. No dia a dia, suas aplicações vão muito além do que imaginamos. No setor alimentício, garante que carnes, frutos do mar e sorvetes cheguem intactos ao consumidor, mesmo em longas exportações. Em hospitais e laboratórios, torna-se indispensável para transportar vacinas e medicamentos que precisam de temperaturas extremamente baixas. Na área médica, é usado em crioterapia para tratar lesões de pele. Na indústria, revoluciona a limpeza de máquinas com o método de jato criogênico, substituindo solventes químicos agressivos. Já no entretenimento, rouba a cena em palcos e festas com a famosa fumaça rasteira. Quando mergulhado em água quente, o gelo seco acelera sua sublimação, resfria o vapor ao redor e cria uma neblina densa que desliza pelo chão, produzindo um efeito visual único. Além disso, o gelo seco ainda é empregado em usos pouco conhecidos, como no controle de pragas em armazéns e silos, onde o dióxido de carbono liberado desloca o oxigênio e elimina insetos e roedores sem a necessidade de pesticidas químicos. Do ponto de vista científico, sua temperatura de 78,5 graus negativos corresponde exatamente ao ponto de sublimação do CO2 em pressão atmosférica. Isso explica
porque ele consegue absorver calor tão rapidamente e manter caixas térmicas em condições ultrafrias. E ao contrário do que muitos pensam, a produção de gelo seco não aumenta diretamente o efeito estufa, pois o gás usado é sempre capturado de processos industriais que já o emitiriam. Ou seja, ele faz parte de um ciclo fechado, sendo aproveitado de forma inteligente e sustentável. O futuro do gelo seco também é promissor. Novas tecnologias de embalagem vêm reduzindo a taxa de sublimação, tornando seu transporte mais eficiente. Algumas empresas já combinam gelo seco com sensores de temperatura e GPS para monitorar cargas em tempo real. Pesquisadores, por sua vez, investigam usos ainda mais ousados, como a simulação de atmosferas planetárias em testes espaciais e até estratégias de captura e armazenamento de dióxido de carbono para combater mudanças climáticas. Tudo isso mostra que o gelo seco é muito mais do que apenas um gelo diferente. Ele é uma ferramenta versátil, que une ciência, inovação e criatividade em aplicações que vão desde a saúde até o entretenimento. Por trás daquela névoa misteriosa que vemos em palcos ou daquela caixa térmica que mantém uma vacina segura, existe um longo processo tecnológico que envolve captura, compressão, resfriamento e transformação do gás em sólido. O gelo seco é, sem dúvida, um dos melhores exemplos de como a ciência transforma algo simples em soluções extraordinárias. E você, já tinha ideia de tudo isso? Conte nos comentários o que mais te impressionou e aproveite para se inscrever no canal para descobrir outros segredos incríveis de como as coisas são feitas. Até a próxima!